noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Conversa Atrevida. Hoje no Conversa Atrevida nós vamos conversar com Lucas Guedes. Ele é ilustrador, ele é assistente social e ele faz questão de frisar que, como assistente social, ele foi formado pelo ProUni. Então nós vamos iniciar. Opa, o Lucas já chegou. Vamos chamá-lo. Enquanto o Lucas está entrando, ele é artista popular, como falei, ilustrador, assistente social, militante do Levante da Juventude. É um dos perfis aqui do Instagram que tem 64 mil seguidores e é diretor da Uni, do, é, e também participa do Renda Básica. Boa noite, Lucas. Oi, boa noite. Tá me escutando? Sim, estou lhe escutando bem. Então tá. Eu vou me apresentar então já, pode ser? Sim, por favor. Tá, então tá. Bom, gente, primeiro boa noite, né? Agradecer aí o convite. Uma iniciativa super importante aí, né? Ainda mais nesse período que a gente está vivendo aí de pandemia. Fiquei bem feliz aí de ter sido convidado para estar participando aqui dessa página que tem feito vários debates aí super importantes. Então, queria agradecer nesse primeiro momento. E daí já me apresentar, eu sou o Lucas, tenho 25 anos, sou aqui do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, mas eu sou do litoral aqui, né? Então, estou morando já há algum tempo aqui em Porto Alegre. Como é que eu posso dizer? Sou assistente social formado já, né? Me formei esse ano. Também, enfim, né? Sou ilustrador, né? Eu sempre digo, na verdade, eu digo que eu sou artista popular, assim, né? Não digo que eu sou ilustrador, né? Eu sou artista popular, né? Me forjei nesse meio. E também, enfim, né? Sou diretor da União, sou diretor LGBT da União Nacional de Estudantes, da UNE. Também faço parte do Levante Popular da Juventude. E eu acho que é isso, né? Acho que tem várias coisas aí que, né, ao longo da vida. Trabalho com a rede brasileira de renda básica, né? Então, é uma coisa que eu estou iniciando agora, né? Então, a gente está aí nesse processo de, enfim, né, tentar construir a política de renda básica em outros lugares, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento. Assim. Eu acho que é contigo aí, vamos lá, vamos bater esse papo. Pois é, desde já, muitíssimo obrigado por sua presença. E a gente vai conversando e vai levantando as questões. E uma delas, que a gente sempre fica curioso, é como é que foi esse percurso que você teve do desenho livre, sem ter aquele compromisso todo, para a arte da ilustração. A arte da ilustração, ela sempre precisa conter uma história nela mesma. E aí, como é que foi esse processo de você passar de um campo para outro? Então, assim, é um pouco complicado falar, porque isso, como eu falo, né, eu já coloco, né, eu sou artista popular, né, não digo, nunca digo assim, né, eu até fiz um curso técnico de design, assim, mas eu não uso muito, assim, né, eu prefiro mesmo desenhar à mão, né, e daí depois disso fazer esse processo, assim, de, enfim, né, talvez digitalizar, muitas vezes acabo também, como é que eu posso dizer, assim, algumas vezes eu faço mais digital mesmo, né, o meu desenho. Mas eu hoje faço muito mais, né, ilustração mesmo, né? Eu busco tentar ilustrar coisas mais da conjuntura ou temas mais relevantes também. Nesse sentido, assim, de tentar dar mais visibilidade mesmo, assim, né? Então, a minha trajetória no desenho, ela vem desde pequeno, mas com a pandemia, né, nesse processo que está todo mundo passando, enfim, né, agravamento da saúde mental, né, toda essa convergência de crises que a gente está vivendo aí, né, sanitária, econômica, política, social, ambiental,
o desenho foi uma maneira, né? A arte e a cultura, na verdade, foi uma maneira de conseguir fazer com que eu, enfim, né? Conseguisse levar um pouco mais tranquilamente esse momento, assim, né? Me ajudou muito. Então, né, desde sempre tenho essa ligação com o desenho, mas nesse período é que eu passei a ilustrar coisas mesmo da mais conjunturais mesmo, enfim, né, tá enrolando nesse o que acontece na verdade com a gente. Então, tô nessa pegada aí. Ah, tá bacana. Não sei se eu te respondi assim. Suas ilustrações, elas são republicadas na página do padre Júlio Lancelotti. E o padre Júlio Lancelotti é alguém que é, trabalha em prol das pessoas de maneira muito digna. Ele tem a pastoral do povo da rua, ou é do povo de rua, se não me engano, e ele procura dar dignidade, e as suas ilustrações também preenchem uma lacuna nesse sentido. Quando foi que você começou a perceber que as suas ilustrações ela era uma ferramenta importante na construção da cidadania? É, difícil essa pergunta, assim, porque como eu, né, sou militante e sempre coloco, né, na verdade, quando a gente é militante em todos os âmbitos da nossa vida, assim, né, não existe como ser, né, eu sou o Lucas e não, e, né, fora da militância eu sou outra pessoa. Não, pelo Sim. contrário, eu acho que eu consegui fazer com que a minha militância, ela também tivesse presente na arte, assim. Então, é isso, né? Que nem esse processo que eu falei, iniciei, sempre desenhei, mas no último período, né, até um pouco antes da pandemia, eu já estava fazendo esses desenhos um pouco mais voltados para questões mais políticas, né? Mas com essa questão, assim, por perceber, né, que a gente está vivendo um momento que as redes sociais elas são muito importantes e muitas vezes a maneira que a gente tem dialogado com as pessoas, ela ainda é um pouco limitada, por exemplo, assim, né? A gente se limita muitas vezes ao WhatsApp, ao Facebook, né? Enfim, né? E Isso. a gente precisa arrumar outras, as próprias lives, né? Elas são importantes, mas elas estão chegando a uma saturação, né? Elas têm, enfim, né? Tem um limite. E textos grandes, muitas vezes as pessoas não leem, e eu disse assim, tá, não, se as pessoas não estão lendo tantos textos, né? Como é que a gente se comunica de outra forma? Então eu peguei, né, e comecei a investir mais nos meus desenhos, né? Então é isso, né? Estamos vivendo esse momento horrível, né? A gente já poderia estar todo mundo vacinado, poderia estar todo mundo. Então, a partir dessas indignações, assim, eu fui fazendo também, né, construindo arte, assim, né? As lutas antirracistas, né? A questão da LGBTfobia, né? Os casos de machismo, enfim, né? A violência de gênero que aumentou muito nessa pandemia também, Isso. né, casos de abuso infantil. Eu acho que várias coisas assim foram fatores que contribuíram para esse processo mas o principal era dialogar de outra maneira, né? Era mais isso. Ah, ok. É, então, desses movimentos que você participa, eles te levaram de alguma forma para essa inquietação em que você tinha que se expressar e se comunicar com as pessoas através de seu desenho, como você se denomina como artista popular. Mas quais são os temas mais urgentes que você percebe hoje? Eu percebo que dia desses eu estava lendo, você estava pedindo sugestões para você trabalhar desenhos. E quais as urgências que precisam ser expostas, na tua opinião? Além de todas essas que você falou. Porque sempre tem aquelas que sobressaem. Tá sem áudio. Tá um pouco distante. Ah, tá, peraí. Não, eu acho que eu sempre busco trazer.
a minha questão ideológica, né? Eu sou uma pessoa de esquerda, não me escondo isso de ninguém. E nesse momento, assim, não sei se eu até posso falar, mas tem essa dimensão mesmo do governo que a gente está vivendo hoje, assim, né? Então, eu acho que essa é a principal questão nesse momento, né? A gente precisa se unir, né? Unir as nossas pautas, unir as nossas, né? Até as nossas divergências para combater esse governo aí que tem tirado, né, milhares de vidas, assim, né? A gente tem que colocar realmente na conta desse governo, assim. Então, eu tenho, eu acho assim, né, pautas urgentes. É o Fora Bolsonaro, né? Não vou esconder isso, falo isso em todos os lugares que eu tô. A segunda coisa é a questão da luta antirracista, que eu acho muito importante. A gente, né, tem vivido episódios muito grandes que remetem assim à importância da luta antirracista, né, que né, foi a chacina do Jacarezinho, né, a quantidade de pessoas negras e jovens negros que têm morrido diariamente aqui no Brasil, né. Enfim, eu acho que tem também a questão do Beto, que foi aqui em Porto Alegre mesmo, no Carrefour, que, né, foi um caso muito semelhante com o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, acho que nesse próximo período, assim, a gente precisa se atentar muito, né, e construir, né, por mais que sejamos brancos, eu acho que é um papel nosso também de construir a luta antifascista, né? Não basta a luta racista, tem que ser antifascista, como diz a Angela Davis. E eu acho que é isso, assim, né, que eu acho que fora Bolsonaro, lutas antifascistas, a defesa dos SUS é super importante, né. Eu acho que são convergências, né? A questão também de quanto que o patriarcado afeta as nossas vidas, né? Sejam as mulheres, sejam os LGBTs, né? Teve um aumento muito grande mesmo de casos de violência, né? Doméstica, psicológica, enfim, né? Então a gente precisa estar bem atento a isso para garantir que, né, a gente consiga avançar também num projeto de sociedade que, enfim, né, contemple a todas e todos. Então, é mais essa pegada, assim, eu acho que as pautas urgentes são realmente essas, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente vive um país muito desigual, assim, enfim, né? É É, lindo, maravilhoso, mas, enfim, né? Tem pessoas que só se aproveitam dele, né? Enquanto isso, né, a gente que é classe trabalhadora, a galera que, enfim, né, luta e batalha todos os dias, só passa perrengue. Então, estamos aí, né? Nessa pegada. sim, exato. Caríssimo, por algum motivo, acho que tem alguma coisa na frente do seu microfone, do teu aparelho, que está bem baixinho. Você começou num tom bacana e está bem baixinho. Mas é isso mesmo, a luta ela precisa acontecer e não tem como fugir do fora Bolsonaro, né? Tanto que o terceiro ato foi antecipado para sábado, dia 3 de julho, porque está uma situação muito desconfortável com todo mundo que tem consciência, porque quem não tem muita consciência não está ligando para a situação, não está ligando para a vacina. Aliás, se tomou a vacina, tomou a primeira dose e já se esqueceu de tomar a segunda, a gente tem todos esses problemas que passa, que na verdade, infelizmente, é uma ideologia forte de autodestruição que a nossa sociedade tem. Essas pessoas mostrando é, esse jeito todo esquisito de viver e de ser. Mas, na tua opinião, qual é o grande diferencial que uma ilustração de cunho crítico deve ter das demais? O que é que ela tem que ter a mais para as pessoas realmente baterem os olhos e começarem a pensar sobre o que ela está tentando, o que ela está falando ali na mensagem, a mensagem que ela está tentando transmitir? Eu, particularmente, Tá baixo, tá. Eu não sei se você sem querer tocou será que você tocou no volume? eu acho que, esse meu celular tá ruim mesmo. Tá muito ruim.
Tu queres tentar sair e entrar de novo para ver se o áudio volta? Pronto, a gente aguarda. Às vezes pode ser só isso. Então vamos lá. Vamos chamá-lo novamente para ver se esse probleminha é corrigido. Que às vezes é só uma conexão mesmo da, do Instagram em fazer esses links. Vamos esperar o Lucas aceitar para a gente reiniciar o nosso bate-papo. Estamos aguardando o Lucas voltar, porque o áudio dele ficou um pouco baixo. E desde já agradeço a todos e todas e todes que estão participando conosco dessa nossa conversa. A gente está falando sobre ilustração e cidadania, essas relações entre a ilustração e a cidadania e a importância de ter esse mais instrumento visual para que as pessoas possam se educarem e se atenarem, se atentarem para esses outros aspectos. Vamos agora. Ok, Lucas. Eu aceitei. Ok, agora. Oi, Melhorou voltou ou 100%. não? Melhorou? Ah, tá, então tá. Não, eu acho que às vezes é porque talvez seja porque me ligaram na hora e daí eu acho que tira um pouco do volume assim, fica aquela Ah, tá. coisa. Então deve ter Mas sido. tu pode repetir a pergunta? A gente estava falando sobre essa questão dos temas que são mais, mais espinhosos e mais necessários. E como é que você faz para que essa ilustração ela possa atingir a pessoa? Porque tem que ter esse diferencial, não é? De uma ilustração comum, de uma ilustração crítica, ela precisa ter algo a mais para atingir a pessoa. Olha, eu vou ser bem sincero, acho que a primeira coisa é a gente só tem mesmo uma crítica quando. Não, acho que todo mundo, somos críticos, né? Pelo menos a maioria de nós, né? Aham. Mas quando a gente tem uma crítica que ela é coletiva, né? Porque eu não tiro nada da minha cabeça. Eu sempre penso muito bem antes de falar qualquer coisa, assim, principalmente coisas políticas, porque, enfim, né? Como eu faço parte de um coletivo, eu tenho muito cuidado também na hora de falar, na hora de, né? Ah, não posso falar? Posso, né? Mas é coerente com aquilo que o coletivo que eu participo diz, né? Enfim, acho que. Mas é isso, eu sempre busco trazer questões que são. Tento trazer a realidade, assim, né? Então eu não fico. Porque às vezes a gente enfeita muito a coisa, né? Ah, parece que é uma coisa Uhum. linda, né? Por exemplo, não. é, Mães que perdem os filhos na periferia todos os dias. Não, não é bonito. É triste, né? E a gente Aham. precisa trazer no desenho essa realidade, assim, né? Às vezes o desenho ele tá ali para incomodar mesmo, né? Para mostrar algo que, enfim, né? Talvez um texto não diga. E eu acho que ele consegue. E os desenhos, né, acabam trazendo essa dimensão, assim, né? A gente acaba se comunicando de outra forma, né? Então, é muito nessa pegada, assim, que eu tento trabalhar, assim, nos meus desenhos. Mas é isso, eu fico muito atento à conjuntura, né? Acho que, por exemplo, assim, né? Logo que teve a chacina do Jacarezinho, Hum. eu peguei um fato que é a música da Anitta, por exemplo, né? Que foi aquela Girl from Rio. Uhum. E eu peguei Mães from Rio, né? Eu mudei, eu alterei. Então eu sempre tento fazer também um jogo, né, entre o que está sendo muito falado na mídia e ao mesmo tempo também com questões mais atuais, né, conjunturais, enfim, também políticas, nessa pegada, assim. As tuas ilustrações já incomodaram muitas pessoas? Tu já recebesse muita reclamação de gente que diz, ah, tá demais, isso aqui não era interessante você falar. Já houveram críticas nesse sentido?
Então, assim, na minha página pessoal, ultimamente começou a ter isso, assim, né? Que nem a gente estava até conversando antes da live, assim, essa questão de ter hate, né? Essas pessoas que ficam, né, os robôs ali, principalmente quando tu coloca alguma coisa em relação ao Bolsonaro, assim. Aí é batata, né? Aparece chuva de coisa. Mas, por exemplo, assim, eu acompanho, né, depois que algumas páginas, alguns jornais online, por exemplo, Brasil de Fato, Jornalistas Livres, depois que eles postam, eu sempre acompanho, né, para ver o que está sendo falado, assim. E daí eu vejo que tem muita crítica, assim, né? Tem muita gente que chega, não, mas é isso, tá defendendo bandido, não, mas LGBT é isso, né? Não pode, né? Então a gente acaba acompanhando também as páginas e, enfim, que apoiam, que ajudam a construir também a arte para fora, assim. Sim, é importantíssimo nesse aspecto, né? As ilustrações brasileiras, elas são bem aceitas lá fora. Você sempre recebe elogios de pessoas de outros países. Olha, eu tenho até recebido, assim, principalmente quando compartilham, né? Quanto mais engajamento tem, né, vai atingir mais público, assim, né? E as hashtags também acabam ajudando. Mas como eu tenho também contato, assim, através dos movimentos ali com a galera do Pátria Grande, enfim, da Argentina, isso acaba, né, espraiando para outros países aqui latino-americanos, assim, né? Então, acaba tendo também um bom diálogo, assim, né? Eu envio também nos grupos que eu tô, alguns, e daí a gente vai trocando figurinha, assim. Mas tem atingido muito o território mesmo brasileiro, assim, né? Tem muitas pessoas, enfim, né? Nós mesmos, a nossa interação, né, surge a partir do Instagram, assim. Isso. Nossa, eu até tô devendo para uma pessoa, enfim, ela me pediu para fazer para apoiar ela numa questão, assim, enfim, né? Meio na pegada, assim, das mães, de mães de um como é que eu posso dizer? Os filhos delas, enfim, sofreram uma chacina também, policial e tal. E eu até ainda tô devendo isso, eu preciso fazer, assim, porque eu fiquei de fazer, assim, o símbolo para elas, assim. Mas é isso, assim, tem gerado um saldo, assim, bem positivo, assim, bem legal. E eu tenho curtido muito, assim, né? Tenho investido mais também, porque é isso, como eu retomei esse processo agora na pandemia, né? Eu tenho buscado também agora estudar um pouco mais sobre isso, assim, né? Porque Sim. também não era uma coisa que fazia parte do meu cotidiano mais, assim, né? Porque é isso, né? A gente acaba deixando um pouco de lado a arte e a cultura, infelizmente pela correria, né? Porque Uhum. as outras coisas sugam muito. E eu tentei aproveitar esse tempo para unir, né? Trazer novamente esse âmbito aí para minha vida, assim. Então, é uma coisa que eu tenho investido mesmo, assim. Não é nem financeiramente, assim, né? Ter Sim, sim. dado um espaço para isso na minha vida, assim. As ilustrações, elas sempre têm esse aspecto do humor irônico. E você colocou que um dos elementos que você utiliza é a realidade, a própria realidade. Que elementos são assim necessários para que você consiga se inspirar e fazer uma boa ilustração? Eu digo no sentido geral mesmo, da construção de cores. Você privilegia determinadas cores para mostrar a densidade da situação, ou tanto faz. Porque há ilustradores, por exemplo, que gostam de escolher o azul. E eles trabalham muito com azul, independente da situação. Se é uma situação trágica, se é uma situação favorável, ele trabalha com bastante azul. Você tem esse estudo ou você utiliza as cores de forma mais aberta? Eu utilizo as cores de forma mais aberta, assim. Inclusive, eu gosto de desenhos mais coloridos, assim, né? Claro, é, nessa pegada, assim, né? Por exemplo, se eu vou desenhar o sangue, não vou Uhum. fazer ele enfeitado, né? Eu faço ele da cor que ele é, enfim.
Mas eu sempre tento usar fundos mais coloridos, assim. Coloridos não, né? Eu uso uma cor, mas tento fazer um degradê com ela, assim. Eu gosto de usar muito o amarelo, assim, mas é uma coisa mais pessoal minha. Eu acho que dá sempre um destaque maior nos desenhos. Mas gosto de trabalhar também com a questão do céu, enfim, né? De fazer o céu azul, né? Nublado, enfim, eu gosto de deixar o meu desenho mais preenchido, assim, com elementos também, enfim. Existem alguma revisão ao passado? Você revisita o passado para trazer para a contemporaneidade alguma coisa? Por Tem exemplo, alguns, perdão, eu só ia pode, complementar pode em falar. dizer de você ver aquelas ilustrações passadas, ilustrações que fazem bastante tempo. Por exemplo, está circulando já há um bom tempo, eu já tinha visto há um tempinho atrás, uma charge do Aroeira, quando essa criatura que está como presidente é, ainda estava lá no Senado, ele como um dinossauro e a cabeça dessa criatura. Então, se a gente observar essa charge, ela tem uns elementos bem antigos daquela época. Hoje a gente já tem outros traços. Você traz esses traços do passado e tenta revisitar agora na contemporaneidade? Eu vou ser bem sincero, assim, eu não tenho tanto essa questão, assim. Essa Eu preocupação. eu utilizo elementos que eu acho, para cada desenho é um elemento, assim. Nunca tem um elemento assim, peguei esse elemento. Mas eu gosto de trabalhar com coisas históricas também, né? Por exemplo, tem um elemento, por exemplo, assim, para falar sobre o nosso presidente aí, né? Uhum. Essa peste aí. A Essa gente, criatura estranha. eu peguei referências de outras pessoas que ele tinha referência, né? Referência, por exemplo, assim, né? Quando eu ia criticar a questão da ditadura, eu pegava referências, né, Sim, antigas, sim. mas também, né, referências do momento atual. Então, eu acho que uma coisa sempre tá, né? Não dá para descolar uma coisa da outra, assim, né? Eu acho que são complementares. E eu tento utilizar isso muitas vezes nos meus desenhos, assim, nas minhas artes. Eu tento Quem fazer são? essa conexão. Ah, certo. Oi. Perdão, pode terminar. Não, não, pode. Tô, Quem são as tô tuas respondendo aí. inspirações? Quem são as tuas inspirações? Tanto na arte quanto inspirações sociais. Tá, essa aí. Na arte, assim, eu vou ser bem sincero. Eu não tenho. Claro, eu tenho as referências, né, por exemplo, Tarsila, né? Não vou ficar pegando essas pessoas famosas, assim, embora eu acho que elas são essenciais, né? Assim, Sim. também para o pro processo. Mas tem uma pessoa em especial aí que é um companheiro muito legal, assim, que contribuiu para o meu processo também de aprender a usar aquarela, né? Que é o Lacruz, né? Ele é um militante do Levante Popular da Juventude também. E ele que, enfim, né? Durante esse processo da pandemia, enfim, me enviou materiais, dicas, contribuiu também para esse processo de garantir, como é que eu posso dizer? Enfim, né, ele passou algumas técnicas também de como que se usava o pincel, como é que não sei o quê, enfim, né, bem nessa Aham. pegada, assim. Então, foi bem legal, assim, porque a aquarela eu comecei a me desafiar mesmo agora, né? Antes eu pegava mesmo, eu trabalhava mais com caneta esferográfica, com lápis mais, enfim, normal, enfim, né? Daí eu fui conhecendo a aquarela, até quando eu comecei com a aquarela, eu comecei com aquela aquarela de criança, pra te ter uma noção, que é aquela que tu Ah, vem, deixa eu até ver se eu não tô com ela por aqui. aham. Acho que, eu acho que eu tô com ela por aqui, ó. Que ela é bem simplesinha. Certo. Peraí. Ó, essa aqui. Essa aqui é a aquarela que eu comecei. Eu ainda uso ela, porque sempre dá pra fazer uma cor diferente, assim. Mas depois, né, até foi o próprio Lacruz que me deu esse primeiro negócio aqui ó.
Pode ver que tá usado mesmo também, já é usado por ele. Mas Aham. é assim que eu comecei também a utilizar aquarela, assim, aprender aquarela, enfim. Então é uma pessoa que me inspira muito, assim, na arte, enfim, e também na militância, mas também trazer, enfim, né, eu acho que tem teóricos e, né, pessoas que acabam nos inspirando muito, né, eu acho que agora com a questão do centenário do Paulo Freire, eu acho que é uma pessoa que a gente precisa retomar, assim, né, que atacaram, né, atacam e atacaram tanto já, Pois mas que é. segue aí sendo um exemplo para a educação, educação popular, enfim, né, de como que a gente também pode estar transformando a sociedade que a gente vive, assim, né, mas a gente mesmo, assim. Então é Paulo Freire, né, tem Floresta Fernandes, né, eu acho que tem várias, a Lélia Gonzalez, enfim, eu acho que várias pessoas acabam sendo referência para a gente, assim, né, ao longo da nossa caminhada. E principalmente ao longo né, desse processo, assim, de militância, assim, né, então a gente vai conhecendo, se aprimorando, enfim, né, tudo. Agora em setembro, na comemoração dos 100 anos do Paulo Freire, haverá uma movimentação no Brasil inteiro, tanto nas universidades quanto nos espaços populares de educação popular. Então, mesmo que essa loucura toda em cima do nome de Paulo Freire para tentar desacreditá-lo, mas é, o processo na educação é bem outro, né? E sempre existe resistência. Como é que você faz essa resistência na sua arte? Eu acho que é isso, uma coisa, para mim, tá tudo, uma coisa tá ligada na outra, assim, eu não consigo, para mim essa é a dimensão, eu não consigo dissociar, né, A a luta militância. política, a militância, eu não consigo dissociar isso, assim, né, uma coisa da outra. Então, né, a gente tem que utilizar, na verdade, a arte para ela, né, é claro, ela pode ser, né, enfim, um meio de se comunicar, mas ela também tem que, ou melhor, ela é um meio de comunicação, ela tem que fazer crítica, ela tem que trazer questões da realidade, né? Ou ela também pode ser essa coisa mais, enfim, né, trabalhar com questões mais subjetivas, né, que nem eu falei, né, contribui tanto para a questão de olhar criticamente para as coisas e de trazer isso de comunicar de outra forma, mas também traz essa questão da subjetividade, assim, que é bem importante, assim, para gente, assim, né? Pelo menos contribuiu muito para esse meu processo, né? Nesse último período aí, principalmente de pandemia mesmo, de conseguir garantir, né? ah, enfim, acho que é isso. Diana está perguntando se faz muito tempo que você desenha. E, na verdade, vou ler mais pelo elogio que ela está lhe dizendo aqui, seus desenhos são top. Como é que é a Daiane? Ah, obrigado, Daiane. Eu tenho tentado realmente. Isso é uma coisa, assim, né? Porque à medida que teus desenhos, né? À medida que os meus desenhos começaram a bombar, assim, né? A ter engajamento, Hum, eu comecei a. Nossa, preciso produzir, preciso produzir, preciso produzir. Aí chegou um momento que eu disse assim, tá, não tem por que eu ficar fazendo isso, porque senão perde também um pouco do sentido que eu quero para isso que eu estou fazendo, assim, né? Então eu quero, né, desenhar, né? Quero estar por dentro de temas da conjuntura, mas eu também não quero ter a obrigação de ter que produzir, por exemplo, toda semana, né? Então, se tiver engajamento, se tiver pessoas me seguindo, ok, né? Eu acho que, enfim, eu acho que tanto faz, claro, atinge mais pessoas, mas pode atingir de outras formas. Por exemplo, se uma pessoa repostar meu desenho, ok, tá ótimo. É isso que eu acho importante. A mensagem tem que chegar para outras pessoas. Eu acho que sim. esse é o desafio maior, assim. E os desenhos, eles têm uma capacidade, às vezes, de falar coisas, e trazer coisas que um simples texto, né, embora um texto seja muito relevante, também tenha, né, a sua importância, às vezes não faz, na dimensão.
tem essa Entendi. dimensão aí que eu acho que é importante reforçar, assim. Já teve alguma ilustração que você fez completamente emocionado? E já teve ilustração Ah, que você já disse, teve. ah, isso aqui foi um erro, essa ilustração não devia ter feito assim. Você já repensou a ilustração? Olha, eu sou bem crítico com as minhas coisas, então eu sempre acho que eu poderia ter feito melhor, assim. Olha, é difícil eu achar um desenho assim, ah, nossa, né? Maravilhoso. Mas eu gosto muito dos meus desenhos porque eu tenho essa relação com eles justamente porque, por exemplo, assim, quando eu desenho é quando eu tô mal, tipo Ah, assim, ou quando eu preciso ocupar minha cabeça realmente, né? E claro, tem essa dimensão, né, que eu, por exemplo, assim, ilustro, faço desenhos, mas eu não preciso, né, sobreviver com a questão da arte, sim, né, da sim. cultura. Porque se a gente parar para ver hoje, os trabalhadores da cultura e da arte estão passando um sufoco, né, com essa pandemia, assim, poucos, né, poucos estão conseguindo se manter, então, né, embora tenha sido criado o auxílio cultura, né, Uhum. ainda assim é um desafio muito grande a arte também ser valorizada, assim. Então, acho que ela tem esses dois aspectos, né, acho que a gente tem que construir, né, uma sociedade onde a arte e a cultura elas estejam colocadas para todo mundo, né? Mas como a gente vive hoje num sistema que, né, exige da gente, né, quem trabalha com a cultura, né, tem também esse desafio aí de manter a sobrevivência, assim. Então, né, respeito muito pessoas que trabalham com arte e com cultura, assim, e precisam dela para sobreviver. Mas eu acho que não, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que nem tem um mas, é isso, é respeito e acho que a gente precisa garantir que a arte e a cultura seja, né, algo comum para todos, assim, né, que a gente possa ter acesso ainda mais e mais vezes, enfim. Mas você destaca alguma ilustração que você disse assim, essa aqui é minha obra-prima. Mesmo com todas essas críticas, Bah, falei eu, né, bah. Eu gosto muito dessa arte que eu falei, Mães from Rio mesmo, assim. Eu acho que ela é a arte assim que traz muitas questões sociais, né? Tanto a luta antirracista, né? A questão também da pandemia, a questão da fome. E eu acho que nesse momento, assim, ela foi bem importante, assim, né? Porque eu até lembro que quando eu fiz, assim, acho que foi no dia mesmo, né? Que tinha saído a notícia da chacina. Foi uma coisa que eu até pensei, bah, será que eu faço alguma coisa, né? Porque às vezes é isso, é um fato às vezes que dói muito, né? E como é que se traz uma coisa também para não machucar as pessoas sim, que se afetam, né? que Diretamente com estão isso. diretamente ligadas. Mas Isso. foi um desenho que mexeu muito comigo e na hora de fazer também foi legal, assim, né? Foi uma companheira que trabalha no Brasil de fato e que disse assim, olha, Lucas, hoje, daí ela falou assim, ah, hoje vai ter um lugar vago aí para colocar no Brasil de fato nacional, assim, né? E daí eu, tá, beleza, não tava muito legal até. E daí eu disse assim, vou pensar no que eu posso fazer para contribuir, né? Enfim. Aí eu comecei, porque antes também de desenhar, eu leio a notícia, eu tento entender um pouco do contexto, eu pego referências também para não ficar Sim. uma coisa muito solta e acabo entrando também daí eu me entro mesmo no desenho e começo a desenhar, assim. Então esse Mães from Rio, entre o vírus, a bala e a fome, foi o desenho que eu mais gostei de fazer mesmo, assim. Eu fiz ele assim e depois eu disse, bah, esse desenho tá muito legal. Esse desenho eu gostei. Claro, eu dizia assim depois, ah, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? Mas tem também a questão estrutural, assim, às vezes não tem né, a falta material, né? A gente faz como dá, entende?
Então eu às vezes fico assim, ó, bah, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, bah, faltou isso. Mas também tem esse limite de não ter, às vezes, realmente o material, né? De não estar também, nossa, 100% inspirado. Enfim, tem várias coisas que acabam, implicando. Mas, no geral, eu sou muito crítico com as minhas artes, assim, com as coisas que eu faço. E daí eu acho que acaba também, enfim, implicando em outras coisas. É, a gente percebe também que as charges, algumas charges, elas contribuem para um processo contrário, como você mesmo falou. Esse pessoal do fake news, que utiliza muito esses robozinhos automáticos que ficam detonando as postagens, às vezes eles pegam determinadas ilustrações e reforçam uma ideia fake. Como é que se poderia combater isso? Outra charge entraria no processo? Olha, eu vou ser bem sincero, tô num nível que eu nem me importo mais, assim. Eu acho que se querem pegar os meus desenhos e fazer coisa ao contrário, façam, entende? Mas é isso, assim, geralmente quando tem um fato, né? Por exemplo, o caso do Paulo Gustavo, né? O ator, Sim. né? Quando ele morreu, assim, quando saiu a notícia da morte dele, teve muita gente que, enfim, disse que bom que ele morreu porque ele era gay, que bom que isso, que bom aquilo. E eu fiquei pensando assim, tá, não tem condições de deixar, né, essa galera ficar falando o que quer, né, desrespeitando a memória de. E é isso, né? Acaba sendo o Paulo Gustavo, ele morre por Covid, né? Uhum. Aí pegam a questão LGBT dele, por ele ser uma pessoa LGBT, mas também mexe muito porque é isso, né? Como foi uma pessoa que, enfim, é famosa, né? Tem visibilidade na mídia, né? Quando essa pessoa morre, né, por Covid, dá ainda mais visibilidade para as pessoas que estão morrendo, né, por Covid, Isso. né? A gente está com 500, mais de 500 mil mortes, Uhum. né? E quando morre Paulo Gustavo, eu acho que muitas pessoas também acabam acordando para isso, assim. Só que ao mesmo tempo veio essa onda de, tipo assim, ah, morreu porque era castigo, porque era gay, porque... Então, logo em seguida, assim, na hora eu fiz um desenho, assim, né, para mostrar que não, né? O Paulo Gustavo era um LGBT, tinha uma família, né, tinha filhos, tinha uma carreira, também gostava de arte, então isso não impediria ele, né, de estar também em outros espaços, enfim, eu acho que, né, eu sempre tento trazer isso, assim. E tem uma charge que correu que eu vi que foi de péssimo mau gosto, um mau gosto tremendo, em que pegavam o cartaz de Minha Mãe é uma peça e substituíam a palavra peça e Minha Mãe é uma morta. Então, várias risadinhas, como se estivesse se felicitando pelo falecimento dele. A gente percebe também que essa crueldade que as pessoas fazem se escondendo porque muita gente ainda não tem coragem de dizer cara a cara a sua opinião, muito embora que muitas pessoas estão abrindo esse diálogo aberto. Se não gostam, já dizem e, e machucam mesmo porque querem machucar. No entanto, há muitas pessoas que se escondem através de desenhos, através de é, esses robozinhos através de perfis fakes e ficam fazendo essas ilustrações que é um desserviço, na verdade, é a própria arte. Como é que o movimento, já que você é tão engajado no movimento, vê isso? E uma outra perguntinha também para você pensar você vive numa região em que é, há muito preconceito. Perdoe-me, mas as pessoas têm muito preconceito e, inclusive, é, ficam dizendo que determinadas regiões são inferiores. Como foi que você não se deixou se infectar por esse tipo de pensamento? Aí que tá, né? Assim, quando a gente tem. Não, é que bah, é complicado morar aqui no Rio de É uma Janeiro, né? provocação, né? Não, eu acho que é uma provocação importante, assim, né? Que eu acho que se tem, na verdade,
o Brasil é muito grande, assim, né? Sim. As escolas, em geral, já não, é, infelizmente, não conseguem trazer a dimensão, né, que se tem o Brasil, assim, né? A cultura brasileira é uma cultura muito diversa, né? Então, como é que a gente garante, desde a escola, que essa cultura, que essa diversidade, ela seja trabalhada também enfim, né, com as crianças, né, com as pessoas no geral, assim. Então, eu acho que essa falta, essa falha dificulta muito, né, isso tudo. Claro, tem todo o processo histórico também de como que foi, né, por que Uhum. que, né, se tira, né, se prioriza a construção, por exemplo, né, das metrópoles, por exemplo, na região sul e sudeste, né, daí tem toda essa questão. Mas é isso, tem muita gente que é desinformada, né? Não é uma coisa não é por maldade muitas pessoas. Tem as pessoas más no caso, né? Mas tem muita gente que é desinformada, né? Porque não tem acesso, assim, né? E a gente acaba também, enfim, o Rio Grande do Sul tem muitas cidades, né, de interior também, assim, né? E essas cidades de interior, elas têm também uma colonização alemã, italiana, mas acaba sendo, claro, essas pessoas acabam sendo, né, geralmente as pessoas que conseguem sair, né, e serem vistas para fora. Mas tem sim uma forte também resistência aqui no Rio Grande do Sul, né? Não é por acaso que o MST surge por aqui, né? Outros movimentos sociais, né? O próprio Levante. E a gente tem, né, essa busca também, enfim, né? A gente resiste, por exemplo, assim, aqui se comemora uma revolução que é uma revolução que foi, enfim, falida, né? Que é a questão da Revolução Farroupilha. Aham. Mas, ao mesmo tempo, se retoma também a memória dos lanceiros negros, né? Que passaram por aqui, né? Que construíram também a resistência por aqui. Então, né? Tem os dois lados da moeda aí. E eu acho que, né? A gente acaba construindo à medida que a gente também vai criando um pensamento crítico, que a gente se envolve nos movimentos. Quando eu entrei para o Levante, eu conheci pessoas do Brasil inteiro. E foi aí que eu comecei, né? Antes de entrar para o Levante, por exemplo, eu nunca tinha saído praticamente aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, quando se tem quando a gente consegue também conhecer a realidade do Brasil, né? Toda essa diversidade que a gente estava falando, a gente também consegue entender, né? Existem informações diferentes, existem sujeitos diferentes, né? Mas que, enfim, compõem o mesmo país. Uhum. Enfim, tem toda uma. Enfim, eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do povo brasileiro, eu acho que toda a diversidade é importante. E, enfim, né? Eu até. E daí, se tu parar para ver, né? Ou se coloca o Nordeste, por exemplo, Norte, Nordeste. Naquela coisa assim, não, né? Norte e Nordeste não presta, não sei o que também. Ou é aquela romantização também, né? Achando que tudo é perfeito. Mas, tipo assim, não. Tem também a coisa. Óbvio que, né, pela construção, né, histórica, Uhum. sócio-histórica, né, e das regiões sul e sudeste, tentarem colocar, né, e terem ideologias, né, que buscam trazer, né, inferiorizar os sujeitos, né, tem essa outra dimensão assim também, né? Então, enfim, acho que tem um debate super importante aí para a gente fazer. Mas que Nesse bom seria aspecto, se, sim. né, a gente conseguisse se reconhecer enquanto um povo, né, Uhum. diverso, mas único, né? Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, né? São muitos sujeitos e a gente precisa chegar a um denominador comum, né? Um projeto nacional, né? A gente ter um projeto de nação que aceite toda essa diversidade que a gente tem. E eu acho que a arte, inclusive, ela tem um papel fundamental nisso. Porque o Brasil é um país que produz muita arte. Isso. E não é por isso que. E é o carnaval, né? Quem é que produz carnaval, né? Quem é que produz, né, o São João, né? Quem é que produz? Enfim, é o Brasil. Não tem outro país, não tem outro país,
que passe pelas mesmas coisas, né, e produza tanta arte que nem a gente produz, né? Então, eu gosto muito de exaltar o Brasil e toda a diversidade, assim. Acho que cada estado, enfim, cada região tem muito a contribuir, assim, né? Então, a gente precisa tirar essas potencialidades. É óbvio, né? Lidar com esses problemas aqui no Rio Grande do Sul, às vezes é muito pior, né? Ser LGBT no Rio Grande do Sul, às vezes é muito pior. Ser negro no LGBT, no Rio Grande do Sul, é muito pior, né? Passa por outras questões, né? Perpassa Uhum. muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, também nos faz garantir também a resistência, assim. Então, enfim, são várias questões, acho que, né, do mesmo jeito que o Nordeste também, né, hoje é um estado que resiste, né, e que produz muita coisa e que faz, por exemplo, como é que eu posso dizer? O resultado das eleições diz muito também, né, qual é a Aham. região que votou certo e qual é a região que votou errado. Pois é. Então, tem toda essa coisa. E Pernambuco, inclusive, é bem bairrista, né? O povo, olha, gosta, né? Gosta de Paulo Freire, Lula. Olha, vem tanta coisa boa daí que também é Pois é, meu difícil. amigo. A gente sempre tem É muito, difícil muito a criticar. oferecer. Então, essa tua inquietação foi que levou para na campanha da Manuela Dávila para ajudá-la no processo de você perceber que eles tinham um projeto de Estado que abrangesse toda a nação? É isso, assim, aqui, é, Porto Alegre ainda é uma cidade que eu moro em Porto Alegre atualmente, né? Capital Uhum. aqui do Rio Grande do Sul. É, E Porto Alegre ainda é uma cidade que, né, embora esteja passando por uma dificuldade aí, né, com essas más gestões, é uma cidade muito, muito diversa, assim, também, né, que já foi exemplo em muitas questões, né, a questão do orçamento participativo, do Fórum Social Mundial. Então, a Manuela Dávila, naquele momento, né, nas eleições passadas, agora nas municipais, ela era a figura, né, que retomava também esse processo, né, e garantia um diálogo com a gente, com o povo, né. A gente, às vezes, se perde também, né, a gente, por exemplo, assim, esse presidente dizia que era povo, que era brasileiro, que era não sei o quê. Hoje mostra o contrário, né, totalmente contrário. Totalmente antipovo, antidemocrático, antipopular. Antes ainda já mostrava, né? Mas Exatamente. conseguiu enganar Por muita isso que eu gente. fiz uma cara assim, porque esse período todo Conse- que ele passou na política, ele não mostrou que era favorável a povo nenhum, enriquecimento da própria família, etc. Há muitos fatores que comprovam que ele nunca foi favorável ao povo, e sim ao povo dele. É, exatamente. E nem é o povo dele, né? Porque tá matando, inclusive, estão se Uhum, matando entre eles ali também, né? Mas sim. eu acho que é isso, assim, né? Quando a gente decidiu também apoiar a candidatura da Manuela aqui, era por entender que era a candidatura que dialogava enfim, com o povo porto-alegrense, com o povo no geral. Ela já tinha sido candidata também à vice-presidência, tem um trabalho na política super importante, né? Sim. Já foi do movimento estudantil, então tem toda uma trajetória, assim, Uhum. né? E a gente precisa de pessoas, né? Essa é a questão. A gente precisa de pessoas que estejam preparadas, mas não só isso, mas que elas construam junto com a gente, né? Que elas estejam dispostas a tornar novamente ou trazer uma nova perspectiva para as pessoas, assim. Então, nessa pegada, assim, né? A gente contribuiu muito. Eu atuei mais ali junto com a parte LGBT também, né? Enfim, a gente trouxe a questão da pauta, né? Porque era uma pessoa que tinha também essa intenção de construir a pauta LGBT. Então foi uma coisa que foi bem importante assim para a gente, para um todo assim aqui em Porto Alegre. Pena que, né, perdemos, mas enfim, né, faz parte também. Agora a gente tem que lutar, né, para
reverter esse jogo aí e voltar novamente a sorrir de novo, né? Porque tá difícil. Voltar a respirar, a viver, né? Porque esse processo que a gente está vivendo Exatamente. é super complicado. Mas a gente já está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. É, Lucas, faz só um diferencial para a gente entre ilustrar e desenhar. Qual seria o grande diferencial? Ai, vamos supor que quando eu ilustro, né, eu desenhar. Acho que eu vou ser bem sincero, assim, quando eu estou ilustrando, eu estou mostrando algo daí na minha perspectiva, assim, né? Quando eu estou ilustrando, eu estou trazendo coisas que são reais, em que, enfim, né, que elas têm algum tema, que elas são políticas, que elas têm uma ideologia, que, enfim. Quando eu estou desenhando, é uma coisa mais, pode ser também, né? Posso estar ilustrando algo. Mas quando eu estou desenhando é uma coisa mais livre, assim, realmente, ou pelo menos, né, na minha visão. E também depois tem os conceitos ali, né? Ah, de ilustração, às vezes está muito mais voltada para a questão, enfim, tem a ilustração gráfica, né? Onde eu atuava, assim, também eu cheguei a atuar, né? Mas essa não era uma coisa que eu gostava, assim. Então, a Uhum. ilustração mesmo tá ali nessa questão de trazer algo, né? Que eu estou mostrando algo que já existe, né? E tentando, né, trazer para um outro lado da comunicação ali que nem a gente já tinha debatido, né? Então é uma forma de comunicar, assim. Isso, né, na minha perspectiva. Quando eu estou desenhando, muita gente desenha, né? Muita gente pinta, mas quando a gente, né, tá ilustrando algo, é diferente, dá intencionalidade para a coisa, né? Então acho que tem essa dimensão aí. Eu realmente às vezes até fico muito assim, né? Ah, falo isso, falo aquilo. Porque como eu não tenho uma formação, né, na academia, Ah, isso acaba, às vezes, trazendo. Ah, mas ele não tem a formação na academia, ele é assistente social. E eu acho que a gente precisa fazer com que a arte ela seja também, né, com que as pessoas acessem a arte. Então eu acessei a arte a partir dos movimentos sociais, né? O acúmulo que eu tenho é dos movimentos sociais, né? Então eu aprendi a técnica do muralismo, né, a questão da aquarela também. Mas como é que tu traz isso de forma crítica? Enfim, né, o muralismo ali, aqui na América Latina enfim, né, é uma técnica que se usa há muito tempo, né, para trazer justamente, né, para ilustrar problemas que, enfim, estão colocados aí, né, a questão da exploração, da superexploração, né, a gente é um povo que sofre muito, né, que, enfim, tem muitas coisas boas, mas sofre muito, porque a gente é um povo que, né, o Brasil foi construído para ser uma colônia, né? E a gente luta todos os dias, na verdade, para, né, mostrar que não, né? A gente não é essa empresa colonial, a gente é sim um país que, né, teve muita coisa ruim, né, no seu processo de formação sócio-histórica, né? Estupro, né? A gente tem essas questões, né? O genocídio indígena, né? Mas ao mesmo tempo, hoje a gente é um povo, né, povo brasileiro, e a gente precisa mostrar que a gente, enfim, né, tem é, as nossas cicatrizes aí, mas que a gente também tem condições de, enfim, né, avançar e construir um projeto de nação que inclua todos, né, a partir da arte, da cultura, enfim, várias questões. ok, caríssimo. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, Não pelas. estou te escutando. Tá conseguindo me ouvir agora? Ah, agora eu não estou mais, peraí. É, consegue me ouvir? Agora voltou a me ouvir? Tá com um probleminha de conexão. Vamos ver se a gente finaliza. Esperando só o Lucas reconectar para nós finalizarmos esse nosso bate-papo. Ah,
O Lucas está dizendo que a internet dele caiu. Então, deixe-me ver se a gente consegue chamá-lo. É, Vamos convidar de novo, só para a gente fazer o fechamento desse nosso bate-papo. Lucas, estou te chamando para a gente finalizar, de fato, esse nosso bate-papo de hoje, que teve como mote a ilustração voltada para a cidadania. E a gente viu com o Lucas que esse processo é um processo que procura ter a realidade dos fatos e mostrar essa realidade de forma tal que as pessoas se sintam tocadas e não apenas uma imaginação tida por, sei lá, um sonho. É uma realidade em que muitas vezes foi muito sofrida, como é o caso lá do Jacarezinho. Deixe-me ver se o Lucas recebeu o convite. Ok, Lucas. Então, tenta mandar um convite para mim, por favor. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Mandei um convite para ele. Para a gente finalizar. Conseguiu, Lucas? Para quem chegou há pouco tempo, nós estamos finalizando o nosso bate-papo com o Lucas. Lucas, ele ficou conhecido por trabalhar as ilustrações de forma tal que chamou a atenção de muitas pessoas, como o padre Júlio Lancelotti, como o pessoal do Brasil de Fato, o jornalismo do Brasil de Fato. Então, deixe-me ver se o Lucas conseguiu. Lucas, tu consegue enviar o convite para mim? Sim, isso. É, Mari, Marinande, Marianande. Elza Soares também, exatamente. Várias personalidades ficaram tocadas pela arte do Lucas. Vamos ver se a gente consegue agora conversar. Ok, meu querido, já aceitei. Enquanto isso, vocês já gostaram de que ilustração de Lucas? Opa! Oi, gente, voltei. Pois é, é, Tá, mas acontece, não se preocupe, esse processo de cair, depois quando o convidado sai, demora para reconectar, são coisas do Instagram que eu espero que um dia melhore. Mas a gente estava no é finalzinho do verdade. nosso bate-papo e é, eu sempre peço que os convidados eles deixem um pensamento para a gente ficar matutando, digerindo, pensando bastante sobre ele, Tá, vou pegar aqui o que eu gosto muito. certo? É um poema do Pedro Tierra, Aham. sabe? E para quem não conhece, o Pedro Terra, ele é? Ele é Não, eu pernambucano? só estou provocando você. Não, não. Ah, tá. Eu não conheço muito, assim. Ele, enfim, eu conheço alguns textos dele, assim, alguns poemas,
mas eu não tenho, assim, não me aprofundei muito, assim. Então eu gosto muito desse poema dele em específico, assim. Que eu vou dar um trecho só, Uhum. tá? Somos a perigosa memória das lutas. Projetamos, projetamos a perigosa imagem do sonho. Nada causa mais horror à ordem do que homens e mulheres que sonham. Nós sonhamos, organizamos o sonho. Nascemos negros, nordestinos, níceis, índios, mulheres, meninas de todas as cores, italianos, africanos, alemães, árabes, judeus, portugueses, espanhóis, poloneses, tantos. Nascemos assim, desiguais, como todos os sonhos humanos. Fomos batizados na pia, na água dos rios, nos terreiros. Fomos ao nascer condenados a amar a diferença, a amar os diferentes. Vi, viemos da margem, somos a anti-sinfonia, que estorna da estreita pauta da melodia. Não cabemos dentro da moldura. Somos dilacerados como todos os filhos da paixão. O nome do poema é Os Filhos da Paixão. Então, recomendo aí. Ele é bem grande, assim, por isso que eu li um trecho, mas é um dos trechos que eu mais assim, do poema. E daí, não sei, assim, já que tu tá finalizando, eu queria primeiro te agradecer ao Donis, né, pelo convite. Fico super feliz mesmo de, né, ter uma pessoa que, enfim, né, durante a pandemia conseguiu reinventar Aham. também o seu espaço, sua comunicação, uma forma de se comunicar com as pessoas, né, esteja chamando pessoas aí do Brasil inteiro, né, ontem, ou amanhã, né, de fora até, né, Foi italiano, um artista italiano, o enfim, né, Sandro. tá nesse processo aí de chamar muitas pessoas aí há um tempo aí, e que bom, né, a gente fica bem feliz, eu fiquei muito feliz com o Que bom. convite, e espero que tenha gostado Sim, aí, sim. tá bom? Gostei muito. E quando você estava tentando reconectar, eu fiz uma pergunta para as pessoas dizerem qual era a ilustração que ela gostava mais. E a Maria, ela disse, Marinanda, eu não sei, ela disse que gosta muito da ilustração de romper as cercas da ignorância. Eu tô com, com dificuldade de escutar, mas é que a minha internet tá muito ruim. Ah, ok. Você não está conseguindo me ouvir? Não tô te escutando mais. Ah, tá. Mas eu acho que é isso, assim, né? Pra também não. Mas então tá, queria te agradecer Bem. muito de novo, tá? Que a gente faça mais vezes aí. Já que tu tá me escutando, eu vou Sim, falar tô lhe então, ouvindo. tá bom? Eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite e espero que a gente se encontre aí presencialmente também ainda pra, enfim, né, debater e construir as coisas aí junto também, tá bom? Tá ok. E vamos lá, vamos mudar isso aí tudo que a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Isso. Tchau, até Tchau, mais. tchau. Nós estamos finalizando o nosso bate-papo. Infelizmente, o Lucas ficou sem o meu áudio. Mas, uma outra dica também, para vocês pensarem um pouco, é o disco do Ney Matogrosso chamado Inclassificáveis. E a música chamada Inclassificáveis é uma música que vai fazer vocês refletirem também sobre tudo que nós conversamos hoje. Obrigado por sua presença. A gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve.